Saúdo os irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo, com alegria, sempre participar desta reunião solene, deste culto, uma bênção onde nós sentimos a presença do Espírito Santo de Deus, o Senhor Jesus revelado, toda vez que a igreja ela se reúne no mesmo corpo, na mesma fé, no mesmo batismo. E o texto para a nossa meditação nesta ceia está no Evangelho segundo João, capítulo 14, verso 12. João, capítulo 14, verso 12. Hoje é a ceia, todos os nossos cultos são especiais, mas a ceia é um banquete, a ceia é uma festa. A ceia, assim como o batismo nas águas, né? Quando nós temos aquele batismo nas águas, são momentos marcantes na nossa vida, porque são momentos proféticos. E, sobretudo, a ceia, porque ela traz à nossa memória, como o irmão Ademir Pimentel deixou muito bem aí no início, registrado, o sacrifício de Jesus, a sua ressurreição, e a única certeza que nós temos é que Jesus voltará para buscar a sua igreja, para nos buscar. Então, o texto ele diz assim: na verdade, vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e as fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai. Tudo quanto pedides em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedides alguma coisa em meu nome, eu farei. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Aí ele continua, o Senhor Jesus, aconselhando, instruindo os discípulos, porque os discípulos, ele percebeu que os discípulos não estavam preparados racionalmente e espiritualmente, tanto no lado racional quanto no lado espiritual, no lado da razão humana, eles não estavam preparados para a crucificação e não estavam preparados para não terem mais a convivência física, a presença física do Senhor Jesus, porque foram momentos assim marcantes, momentos valiosos, riquíssimos na vida dos discípulos, porque eles puderam, além de ouvir o chamado do mestre, além de ouvir o convite irrecusável do Rabi, do Salvador, eles também testemunharam, puderam testemunhar, ver, contemplar, não só os milagres, as maravilhas, mas também todos os discursos, tudo aquilo que o Senhor realizou, que a própria palavra diz que do Senhor Jesus só saía virtude. Jesus só saía virtude. Então, ele preparando os discípulos para aquele momento e, obviamente, ensinando a eles como que eles deveriam prosseguir e que eles estariam debaixo de uma promessa. Por isso que a ceia é uma promessa, a ceia é uma promessa viva. É por isso que a igreja ela sempre anseia em cear com o Senhor, até aquele dia que nós cearemos com ele na eternidade. Então, o primeiro aspecto aqui desse texto que ele enfatiza para os discípulos é que eles deviam crer.
Eles falam da crer. Quando você fala aqui essa palavra crer aqui, havia uma correlação entre fé e confiança. Fé e confiança, porque nas relações humanas, quando é fragilizado essa, essa virtude de fé e confiança, é uma situação muito difícil, nós sabemos disso. E se tratando da missão que ele estava deixando para os discípulos, que ali estava representando a primeira igreja, a igreja de Éfeso, né? Eles iniciando ali, então ele deixa bem claro a necessidade de crer. Então, quem crer em mim fará as obras que eu faço e fará maiores do que estas. Então, o primeiro ensino é que eles tinham que crer. Por quê? Porque ele já havia também falado: quem crê em mim, né, rios de água vivas fluirão no seu ventre. Aquele que crê, for batizado, né? Tudo pode, tudo é possível aquele que crê. E tantas outras expressões que ele utilizou para demonstrar a fé como direção, como uma forma de vida. Por isso que ele diz que ele era o caminho, a verdade e a vida. Então, eles tinham que crer. Mas como crer, irmãos? Como crer em alguém que depois você não ia ver nunca mais humanamente? Né? Se olhasse para um aspecto racional, como você crê? Porque até então, ainda, eles não haviam tido a experiência com Jesus ressurreto, nem com o Espírito Santo. Então, como crer? Aí o Senhor Jesus diz: quem crê em mim fará as obras que eu faço e fará maiores do que estas. Então, a grande indagação, aí é a nossa, né? Nós que estamos aqui, que fica até difícil nós imaginarmos o que eles pensaram naquela época, o que seria maior, ou quais coisas seriam maiores do que o que Jesus fez na presença deles. E o próprio Evangelho de João, lá no final, chega a dizer que se fosse anotar, se fosse escrever tudo que Jesus fez, né, que não estão escritos nos evangelhos, não teria livro no mundo que iria conseguir registrar aquilo que o Senhor Jesus fez. E outro versículo diz, porém, que aquilo que ele fez e que está escrito só no evangelho de João seria o suficiente para que todo ser humano aceitasse Jesus e cresce em Jesus como o único e suficiente Salvador. Então, quando ele fala, fará as obras que eu faço, ele está falando dele, fará as obras que eu faço. E quando ele diz fará maiores do que essas, então quando ele aponta, né, para profeticamente fará, ali, na verdade, ele não estava falando nas obras que os discípulos iriam fazer, mas ele estava falando do que o Espírito Santo iria fazer, iria realizar, iria dar continuidade. Iria dar continuidade. Por isso que ele também fala do anúncio do Espírito Santo Consolador, que ele enviaria o seu Espírito Consolador, e até esclarece quais seriam as atribuições, as funções do Espírito Santo na vida dos discípulos da igreja. Então, quando ele diz assim, fará as obras maiores do que as que eu faço, é por quê? Por quê? Porque todos os milagres que Jesus fez, se nós fizermos uma observação assim bem apurada, nós vamos ver que todos os milagres que ele fez, Jesus estava presente ali, ele estava ali, não é isso, irmãos? Ele estava presente. Inclusive, na maioria dos milagres, ele estava presente, inclusive, no local. Só teve 2 momentos, 2 milagres que ele realizou, que ele não estava lá frente a frente com a pessoa que foi
beneficiada, que foi naquele caso daquela mulher cirofenícia, né, que ela diz que a filha estava em casa, é uma passagem até muito bonita, né, e fala que ele tem um diálogo ali com ela, e que aquela jovem foi alcançada, e o centurião, aquele oficial, que também tinha um servo que estava doente em casa, e ele chega a ponto de dizer que não era digno que o Senhor Jesus entrasse na casa dele, e o Senhor Jesus, então, diz a ele que nunca tinha visto tanta fé e que aquele servo estava curado. Mas, mesmo assim, ele estava presente. Então, quando ele diz que quem crê em mim fará as obras maiores do que essas, na verdade, ele estava profetizando que aquela pessoa que crê em Jesus como Salvador e recebe o Espírito Santo de Deus é capaz de realizar no mesmo instante, no mesmo momento, porque ele não estaria mais presente fisicamente, mas no mesmo instante, no mesmo momento, independentemente do lugar, do local, do horário, né, independente de qualquer barreira humana, o Espírito Santo seria capaz de operar coisas maravilhosas. Por exemplo, vou dar um exemplo. Aqui nós estamos, né, num templo espiritual, podemos dizer assim, porque nós não estamos aqui congregados numa igreja física, né, no templo. Hoje nós temos, inclusive, essa bênção. Podemos aqui reunir irmãos de todo o Brasil, do exterior, não sei se tem alguém do exterior participando, sempre temos também. Então, nós estamos aqui numa igreja, onde uma igreja que crê no Senhor Jesus, nós cremos no Senhor Jesus, e o Espírito Santo de Deus que opera nas nossas vidas, ele é capaz de agora, nesse instante, ou no momento da ceia, realizar milagres na vida de todos nós ao mesmo tempo. Coisas maravilhosas. Então, o Espírito Santo é capaz de operar curas, milagres, é tudo aquilo que nós sabemos que o Espírito Santo de Deus ele é capaz de operar na vida daquela pessoa que crê e automaticamente, que é o fim, né, do Evangelho, que é a salvação daquele que crê. Por quê? Porque toda a operação do Espírito Santo na vida de quem crê é para a salvação da vida e automaticamente para que nós possamos crer como igreja que ele, Jesus, voltará para nos buscar. Então, nesta tarde, cumprindo aqui a missão do Senhor, quando nós ceiarmos, este Espírito Santo, se todos nós aqui cremos de coração, né, cremos de todo o nosso coração nessa festa, por isso que é uma festa. Quem estiver triste vai se alegrar, quem estiver alegre vai se alegrar mais ainda, quem estiver preocupado, o Senhor vai dar uma bênção de fortaleza, de esperança. Quem estiver enfermo, ele tem poder para curar, ele tem poder para dar direção, sustento. Então, quando nós participarmos da ceia, este Espírito Santo pode realizar e irá realizar, porque nós cremos, coisas grandes, coisas maravilhosas, não só nas nossas vidas, que aqui estamos nesse templo virtual, mas também na vida daquelas pessoas que as nossas intenções estão voltadas, como aquela mulher cirofenícia, como aquele centurião. Então, nós que estamos aqui nesse corpo em comunhão, crendo no Senhor Jesus como nosso Salvador, crendo que o Espírito Santo de Deus está presente, ele tem poder também de não importa onde estiver a pessoa, que eu, que você, que a nossa intenção estiver voltada. Ele tem poder para operar coisas
grandiosas, né? Por isso que o salmista diz lá, coisas grandes, grandes coisas fez o Senhor por nós, e é por isso que nós estamos alegres. Porque tudo que Deus opera, tudo que Deus faz, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, faz das nossas vidas, são coisas grandiosas, porque Ele é grandioso. Não importa. Nós dimensionamos, às vezes, o valor de uma enfermidade, não é isso? O valor de uma dificuldade, uma é maior que a outra. Para Deus, não. Ele tem poder para tudo é possível àquele que crê, aquela pessoa que crê. Então, nesta tarde, é tarde de festa, é tarde de glorificação, porque quando nós cearmos, nós temos certeza que Deus, o Espírito Santo de Deus, vai operar coisas grandiosas nas nossas vidas e nas vidas daquelas pessoas que nós temos orado, também na nossa nação, não é verdade? Como disse a irmã aí, né? A irmã que viajou aí para outros países, eu já morei também no Oriente Médio, já conheci também outros países, também tive essa experiência. Nada se compara a esse nosso país maravilhoso e sobretudo, nós não podemos negar que é um país abençoado por Deus. Na verdade, tanto que aqui nós somos uma mistura de praticamente várias nações. Então, esta é a palavra. Todos aqui cremos, amém? Os irmãos consentem comigo. Todos nós aqui cremos que Jesus é o nosso único e suficiente Salvador. Nós cremos que o Espírito Santo está aqui presente no nosso meio e nós cremos que no momento da ceia o Senhor vai operar coisas grandiosas. Não é coisa pequena, não, irmãos. Não é coisinha pequena, não. Coisas grandiosas nas nossas vidas e na vida daquelas pessoas, repetindo, como aquele centurião, como aquela mulher sirofenícia pediu, creu e o Senhor operou. Que o Senhor nos abençoe.